ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Bom dia, estamos de volta aqui da TV Diocesano com entrevistas sobre a Dioferac e os trabalhos que os alunos aqui do Diocesano fizeram nesta Dioferac, que tem como tema qual o teu projeto para alcançar a paz. E a gente trouxe aos nossos estúdios aqui o Vinícius, que ele é um aluno do primeiro ano D, Vinícius da Luz. Bom dia, Vinícius. Bom dia. E fez um trabalho muito interessante com a turma, com os colegas dele, que é sobre homofobia. Você pode explicar para a gente como é que vocês desenvolveram esse trabalho? Bom, tudo começou no início do ano, né? As meninas já estavam formando o grupo e tal, já sobre o tema. E aí, quando começaram já os preparativos para a feira, a gente resolveu fazer uma peça que, para poder mostrar mais de perto, que às vezes a pessoa só conhece o fato da homofobia por a pessoa falando, ela vê assim um vídeo, uma entrevista na internet, nos próprios jornais da televisão, e a gente resolveu fazer uma peça para tentar mostrar mais do que o homossexual vive nos dias atuais. E aí a gente montou, fez um roteiro e tal, assim, para poder mostrar. E a gente está lá no anfiteatro mostrando mais ou menos como é a peça. Mas para chegar nessa peça, Vinícius, vocês tiveram todo um trabalho que você estava me contando anteriormente. Sim. Fizeram pesquisas, trabalharam, tem estatísticas. Eu gostaria que tu falasse para a gente sobre esse processo de entrevistas que vocês fizeram no decorrer do tempo aí de preparação para a Dioferac. Bom, quando nós estávamos montando o roteiro da peça, a gente já estava com planos para fazer certas entrevistas e montar certas estatísticas, tanto oficiais quanto da gente mesmo procurando. E a gente fez certas entrevistas, tanto aqui na escola quanto fora. A gente buscamos umas 40 pessoas, assim. Heterossexuais e homossexuais. Dos dois tipos de sexualidade, homossexuais e heterossexuais. E nessas pesquisas fizemos várias perguntas abertas, assim, tentando não ser muito direto, para buscar mais a opinião da pessoa sobre o tema. Então a gente perguntava sobre o que ela achava, se o país era homofóbico, como é que ela achava que estava sendo retratada a homofobia na mídia, se estava de uma forma correta, se estava muito vago. Então, com base nessas perguntas e em estatísticas oficiais, a gente fez uma coisa... E que conclusão vocês chegaram depois dessas entrevistas? Bom, a gente concluiu que a maioria das pessoas, elas acham realmente que o país ele tem um caráter homofóbico, que por conta das ações da população, enfim, a opinião delas, a maioria concordaram o país ser homofóbico. E também a maioria afirmou que não é homofóbico. Então, ela não se enxerga como homofóbico. Então, a gente pensa que o fato da pessoa ser homofóbica, às vezes, ela nem mesmo se conhece para saber se é ou não. Então, elas podem até falar que não é, talvez, por um pouco de medo que a sociedade possa pensar do fato dela ser contra um fato que é recorrente no país e no mundo. Porque a pessoa ser homossexual não é uma doença, é um fato que a pessoa vive, que ela nasceu assim, e por conta disso ela tem que ser considerada humana. Vinícius, o tema que vocês escolheram, eu acho ele extremamente delicado. Exatamente. E vocês tiveram muita coragem ao abordar um tema assim, que é muito delicado e contraditório, assim. E as pessoas, algumas são a favor, outras são contra. Então, como é que foi para vocês do grupo escolher esse tema? Como é que vocês chegaram a esse tema da homofobia? Bom, a gente pensou assim, por conta, além pelo tema da Dioferac, que era como alcançar a paz, a gente pensou por conta de ser um tema polêmico. Primeiro a gente estava pensando mais nisso. Quais temas polêmicos que poderiam estar girando em torno. E por conta de ser uma coisa que, pelo menos pra gente, a gente achou que não estava sendo tão discutido em instituições sociais, como escolas, até mesmo na família. Tem pouca família que entra muito no assunto. E a gente acha que é muito importante
o adolescente ter a consciência de que o homossexual, ele não é uma doença. O homossexual, ele não é um doente, né? Ele tem aquela opção porque ele nasceu, ele não tem culpa. Então você vê muitos casos de agressões físicas, verbais, psicológicas, em cima dessas pessoas que não tem nem culpa de ter essa opção sexual. Então a gente foi mais por esse lado, de não ser muito discutido, e a gente queria buscar mais esse tema, que é pra gente ter uma população mais consciente no futuro. Ah, legal, Vinícius. Eu queria que você deixasse aí um convite para o pessoal que está nos assistindo, não é? Vocês têm uma peça, então vocês à tarde, se as pessoas quiserem assistir a peça de vocês, elas podem, mas eu queria que você fizesse o convite para os nossos telespectadores. Então, a gente está no stand 26, na segunda quadra, apresentando um pouco da introdução do tema, falando alguns dados estatísticos, e a gente tem no anfiteatro, que é a peça que a gente está apresentando, falando um pouco, mostrando um pouco do que os homossexuais sofrem hoje em dia e tentando explicar o porquê que isso acontece, ou uma forma de que isso não aconteça, como se fosse uma intervenção, assim. E a gente está no anfiteatro, que é no número 58, no stand 26, e a gente vai estar a partir das 2 horas da tarde. E a peça é de 5 em 5 minutos, né? Formou um grupo. A gente monta alguns grupos para entrar, para não ficar pouca gente, ou então gente demais. Monta alguns grupos, acaba 5 minutinhos na apresentação, entra outro grupo, e é muito legal, lá vai ser muito bacana. Bom, a gente vai ficando por aqui com as nossas entrevistas dessa parte da manhã. A gente vai voltar à tarde, novamente, aqui da Dioferac 2015, cujo tema é qual o teu projeto para alcançar a paz, e a gente aguarda você para acompanhar e ver os registros do que está rolando aqui na Dioferac 2015.